Boa tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Evangelho no Lado Prozedem. É muito bom estar aqui nesse final de tarde para mais um estudo de uma parábola do Evangelho do Mestre. A parábola de hoje será a candeia. A leitura preparatória está no livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 11, chamado A Palavra. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula palavras sem gritaria nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem há sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então, queridos amigos, vamos para a prece inicial. Rogando ao Mestre Jesus que nesse momento nos ampare, nos fortaleça, nos abençoe, dirigindo o nosso pensamento ao nosso Deus de amor e de luz, ao nosso Deus que enviou Jesus, o nosso Cristo, o governador da terra, para que pudesse nos orientar, nos dar o roteiro a seguir. E ele, como bom guia, bom mestre, deixou-nos o seu evangelho de amor e de luz. Nesse momento, mestre amado, pedimos que os mentores espirituais da nossa casa de oração nos ampare, nos intua, nos fortaleça, para podermos meditar sobre o vosso evangelho. Fica conosco, mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. O evangelho de hoje está no livro Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, A Candeia. Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os outros que entram vejam a luz. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver a ele será dado, quem não tiver, até o que parece ter, será tirado dele. Então, a nossa reflexão sobre essa parábola foi baseada nas seguintes obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Parábolas e ensinos de Jesus de Caibá Schutel, parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares, Luz Imperecível, estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita.
Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2 da FEB. A parábola da candeia fala sobre a luz que nos é trazida pela palavra do Mestre Jesus, através do Evangelho, nos mostrando que os conhecimentos não podem ser escondidos ou ficarem restritos a um punhado de sábios, que, estando de posse de tantas verdades, movidos por interesses rasteiros, fazem disso um mistério, cujo exame proíbem por se declararem os detentores da verdade. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais trazidas pelo Cristo. E agora, melhor compreendida através da chave que a doutrina espírita veio trazer através do seu codificador, Allan Kardec, com o estudo do Evangelho Redivivo. Não espalhar os preceitos cristãos, a fim de dissipar as trevas da ignorância, como aconteceu na Idade Média, principalmente, vocês estão lembrados, mas encontrada até hoje, fora esconder egoisticamente a luz espiritual que deve beneficiar a todos. Claro que a transmissão do conhecimento e de qualquer ensinamento está diretamente relacionada com a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. E foi por isso que Jesus usou muito as parábolas. Como ele mesmo disse aos apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhe, por enquanto. Digo, porém, a vós, os discípulos, né? Porque dado vos foi compreender estes mistérios. Então, se Jesus, naquela época, falasse tudo o que a doutrina espírita hoje nos revela, iria acontecer o quê? Iria desnortear, ofuscar, devido à intensidade da luz, em vez de esclarecer. Então, Jesus, tão sábio, né? Ele já falava por parábolas. E vocês percebam que a gente está estudando várias parábolas dele. E como ficam gravadas no nosso, né, no nosso consciente e inconsciente também. E tanto a gente lê, a gente acaba decorando essas parábolas. Mas o importante é que paremos para analisá-las, né? Então, o que é que diz Emmanuel? Emmanuel diz assim: Jesus é a porta, Kardec a chave. Isso está no livro Opinião Espírita. Então, através de Jesus, a gente vai conhecer todos os desígnios de Deus, como alcançar o reino de Deus. E quem foi que nos deu a chave para isso? Kardec. Então, por isso que Emmanuel diz: Jesus é a porta, Kardec a chave. Na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 17, ele diz o seguinte: Kardec diz o seguinte: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a doutrina do Cristo, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. E João, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Ele, Jesus, era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Jesus é a luz do mundo, e a candeia simboliza instrumento de eliminação, de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que abastece, afasta a escuridão reinante. Veja que linda comparação que João faz de Jesus e a luz. Porque Jesus, quando ele chegou, ele veio nos esclarecer, desde o seu nascimento até a crucificação. Foi uma lição atrás da outra. Então, do ponto de vista espiritual,
A candeia se assemelha à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os ensinamentos que possuem, mas, ao contrário, disponibiliza-os a qualquer pessoa. Eles, os espíritos superiores, funcionam como uma candeia que é colocada no velador, isto é, na parte mais alta de um móvel, pois daí a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Por esses ensinamentos, o Mestre nos dá a entender que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois, sem esse conhecimento, a marcha da evolução humana iria paralisar-se. Cada um acolhe a luz em intensidade diferente do outro, e alguns nem a acolhem. Mas aquele que tem um conhecimento não deve, em valores morais, que irá se espalhar através das palavras, das ações, da exemplificação do conhecimento, o que nos tornará a chama abençoada que a candeia representa. O desejo de auxiliar o próximo, independente de quem seja ou da situação daquele momento, liberta as nossas sombras e nos livra da cegueira espiritual. Sem a luz, não há vida. Basta pensarmos que se o sol resolvesse deixar de brilhar, o que seria de nós, da Terra, do sistema solar? Então, a iluminação interior é o momento de despertar, da libertação da alma. Cada ser humano é local de transformação, renovação, fé, cura e evolução espiritual na luta íntima entre o bem e o mal. E o Evangelho está aí, para que o ser humano se inunde com as suas luzes, se revigore com as suas energias e enriqueça-se com seus ensinos eternos. A providência divina vai gradualmente revelando as verdades, à proporção que a humanidade vai amadurecendo para recebê-las. Por isso, disse Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Outro consolador, porque Jesus já é o primeiro consolador. Então, a doutrina espírita é o outro consolador. Esse consolador prometido por Jesus, que será o futuro de todas as religiões, quando a humanidade tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acender uma luz e depois cobri-la é um contrassenso. É permitir que os desejos imediatistas venham sufocar as mensagens de amor e luz deixadas pelo Cristo. Muitos, porém, o fazem, pondo sua fé e seu conhecimento a serviço do próprio comodismo. Ao passo que conhecimento colocado no alto revela sua natureza superior, sua influência espiritual de igual nível. Conhecimento e ação, colocados a serviço da coletividade, tanto de encarnados quanto de desencarnados, é sem dúvidas a luz sobre o velador. A nossa casa de oração e trabalho, o Prozebem, é uma instituição que oferece esse tipo de serviço à nossa sociedade aracajuana. Uma casa que se esforça em atender a quantos batem à sua porta. Um belo trabalho de ação no bem, atendendo a diversas comunidades carentes, levando alimentos, roupas, brinquedos, enxovais, cadeira de rodas e muitas outras coisas.
contando com a solidariedade dos seus frequentadores, que respondem sempre às solicitações feitas pela casa. Além disso, também distribui conhecimento através de diversos cursos que a casa oferece, como, por exemplo, estudo do Evangelho, como esse que estamos fazendo agora, o curso básico do Espiritismo, curso básico de mediunidade, curso para facilitadores e expositores e muitos outros, seguindo o Pentateuco kardeciano à luz do Evangelho do Cristo e cumprindo fielmente as instruções de Kardec. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E, fora da caridade, não há salvação. No livro Luz Imperecível, encontrei esse trecho, que, assim, é muito esclarecedor e resume tudo o que nós colocamos nesse evangelho de hoje. Ele diz assim: eduquemos e receberemos de retorno reações educadas dos que nos cercam. Encarceremos o conhecimento e fatalmente teremos a reação da ignorância. Então, amigos, espero que essas palavras, essas reflexões tenham sido assim proveitosas para todos entenderem essa mensagem que o Cristo veio nos dar sobre a candeia, que não deve ser nunca colocada sob o alqueire, e sim sobre o velador, para que a luz se espalhe, a luz do conhecimento, que deve chegar a todos, todos os homens, toda a humanidade, quer encarnados, quer desencarnados. E assim, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço a todos os que estão no chat, e nesse momento, vamos fazer a nossa oração final, a nossa oração de agradecimento. E assim, Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da divulgação do vosso Evangelho, esse roteiro de luz, esse roteiro que nos leva ao caminho seguro, para que assim possamos gradualmente, subindo degrau a degrau, nos esclarecendo, aprendendo, espalhando o conhecimento, chegarmos à evolução necessária ao nosso espírito. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela companhia, pela vossa companhia, pela companhia dos mentores espirituais da nossa casa de oração, pela companhia dos nossos guias espirituais, para que nesse momento, juntando toda essa nossa energia, possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus de amor, em agradecimento, em louvor e em prece por toda a humanidade. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença e até a próxima.